A Ucrânia afirma ter recuperado várias zonas dos territórios anexados pela Rússia. Tropas de Putin terão recuado. Ciro Gomes apoia Lula da Silva na corrida à presidência do Brasil. Jair Bolsonaro recebeu o apoio de Cláudio Castro. Porto consegue primeiro triunfo na Liga dos Campeões à terceira jornada diante do Leverkusen. O Sporting foi goleado em Marselha, mas ainda lidera o grupo D. A Rússia já não tem o controle total das províncias que afirma ter anexado. As tropas ucranianas avançaram dezenas de quilómetros na província de Kherson e recuperaram várias zonas nas 4 regiões. Volodymyr Zelensky diz que o exército da Ucrânia está a fazer avanços rápidos e poderosos no sul do país, onde as tropas de Putin terão recuado. Na mensagem diária, Zelensky afirma que, durante esta semana, dezenas de pequenas vilas foram recuperadas pela Ucrânia dos referendos russos nas regiões de Kherson, Kharkiv, Lugansk e Donetsk. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de ajuda à Ucrânia, 625 milhões de dólares em material militar. No terreno, a Rússia continua a bombardear o que chama de alvos estratégicos. Esta fábrica em Kharkiv ficou assim. No sul da Rússia, já há soldados a serem treinados para avançarem em território ucraniano. O Kremlin pretende convocar para a guerra 300 mil pessoas. A contestação dos russos foi ruidosa e levou o Ministério da Defesa a prometer que só iria recrutar apenas aqueles que têm experiência em combate. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, disse esta terça-feira que a detenção do diretor da central nuclear de Zaporizhia, Igor Murashov, não põe em causa a segurança das instalações. Não, de modo algum. Estou a caminho de Kiev, como sabem. Vamos trabalhar na proteção da central nuclear de Zaporizhia. Temos de trabalhar nisso. O mais importante sobre o Sr. Murashov é que ele foi libertado, está livre e de novo com a família. A IEA anunciou que Grossi também se deslocará a Moscovo no final desta semana para continuar as consultas com vista a acordar e implementar uma zona de segurança e proteção da central de Zaporizhia o mais rapidamente possível. Vários inspetores da IEA visitaram a central no início de setembro. Os planos do governo alemão para reativar um fundo de estabilização económica de 200 mil milhões de euros e ajudar famílias e empresas a fazer frente à crise energética está longe de gerar consenso na Europa. O assunto esteve em cima da mesa na reunião dos ministros da Economia e Finanças da União Europeia no Luxemburgo. Há quem acusa a Alemanha de usar o poder económico para resgatar os próprios negócios, uma vantagem relativamente a outros Estados-membros. Vários países questionam se este pacote viola as regras europeias em matéria de ajudas estatais. Uma ideia também expressa pelo Comissário Europeu Paolo Gentiloni, que defende o recurso a um mecanismo europeu temporário. Se queremos evitar a fragmentação e enfrentar esta crise, acho que precisamos de um nível mais alto de solidariedade e precisamos de colocar em prática mais algumas ferramentas comuns. O chanceler alemão defende o respectivo escudo protetor e diz que as medidas são justificadas. E o governo germânico pede que se tenha em conta o peso e a vulnerabilidade da economia alemã. Talvez nem toda a gente tenha reparado nisso de imediato. As medidas que estamos a implementar prevêem o financiamento das medidas de apoio em 2023 e 2024, não é apenas destinado a um curto período de tempo. Ainda sem detalhes divulgados, em princípio o plano alemão pode não ser diferente dos adotados nos últimos meses em países como Espanha ou Portugal. No entanto, o tamanho do pacote de resgate alemão, 200 mil milhões de euros, ultrapassa todas as outras medidas dos parceiros tomadas a nível nacional. Vejo um grande risco de fragmentação, porque o subsídio de 200 mil milhões de euros é basicamente uma quantia enorme de dinheiro que cria grandes vantagens para empresas e consumidores alemães que outros países não podem oferecer.
Por isso, há uma vantagem competitiva para as empresas alemãs que vai contra o espírito do mercado único. Ainda de acordo com este analista, o escudo de proteção alemão poderia afetar toda a economia europeia e eventualmente levar a uma corrida de subsídios entre os países da União Europeia. E isso a uma nova crise da dívida. Um cenário que ninguém quer e que também sairia caro à Alemanha. Os estudantes iranianos também se juntaram aos protestos que têm desafiado o regime teocrático. Protestos que o Ayatollah Khamenei atribui a manobras dos Estados Unidos e de Israel. Adid Jami, diretor do Centro para os Direitos Humanos no Irão, sediado em Nova Iorque, comenta. Chamá-los agentes de Israel e da América foi uma lógica muito cansada que o líder supremo do Irão utilizou para justificar as suas regras brutais. Muitas pessoas pensaram que eram realmente as últimas palavras de um ditador que se recusa a reconhecer a realidade e quer relacionar tudo com um inimigo baseado no estrangeiro. Jami critica os Estados Unidos e a União Europeia pela passividade e gestão de interesses próprios face à repressão dos protestos que já matou dezenas de pessoas. A Europa e os Estados Unidos têm sido muito tímidos a reagir ao desenrolar dos acontecimentos. E é claro para mim que estão a tentar ganhar pontos políticos para os seus próprios propósitos nas negociações, no sentido de um acordo sobre o nuclear, que tem estado parado, lembremos-nos, há quase 2 anos. Não há pressa em assinar esse acordo neste momento e dar legitimidade à República Islâmica. Entre as milhares de pessoas detidas desde 16 de setembro estava o compositor e intérprete de uma canção de apoio aos protestos que se tornou um hino para os manifestantes, Shervin Hajipour, que está agora em liberdade condicional. Os apoios aos candidatos à segunda volta da eleição presidencial no Brasil começam a desenhar-se. Ciro Gomes, o quarto mais votado da primeira volta, segue a indicação do partido no apoio a Lula da Silva. Que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário. Também Jair Bolsonaro recebeu o seu primeiro apoio público para a corrida de 30 de outubro. O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Essa oficialização do apoio, que já existia com o Cláudio Castro, é mais uma tranquilidade para a gente, que nós queremos continuar esse bom relacionamento, que quem ganha é o Fluminense, o morador do Rio de Janeiro, e ganha o Brasil também. Importante será também conhecer para quem vai o apoio de Simone Tebet, a terceira classificada da primeira volta, que juntamente com Ciro Gomes alcançou 8,5 milhões de votos. O governo da Colômbia e o maior grupo de guerrilha ainda ativo no país, o Exército de Libertação Nacional, anunciaram que irão retomar as conversações de paz. Numa reunião na capital venezuelana, Caracas, ambas as partes concordaram em retomar as negociações suspensas em 2019, depois da primeira semana de novembro. O novo presidente Gustavo Petro tinha prometido adotar uma abordagem menos drástica para pôr fim à violência provocada por grupos armados. O Inter de Milão recebeu e venceu o Barcelona com um golo de Çalhanoğlu ao cair da primeira parte. Foi o duelo cabeça de cartaz do arranque da terceira jornada da Liga dos Campeões e que deixa os italianos à frente dos espanhóis no Grupo C. Entre as equipas portuguesas, o Porto conseguiu o primeiro triunfo na prova num jogo com 2 golos anulados. Zé Duarte, 109 minutos, e Galeno, perto dos 90, selaram a vitória dos Dragões em casa sobre o Bayer Leverkusen no Grupo B. Horas antes, o Sporting foi goleado em Marselha. Os portugueses até marcaram primeiro por Trincão, logo aos 7 minutos, mas 2 erros de Adán precipitaram a derrota. O guarda-redes espanhol foi expulso e os leões acabaram por perder 4-1. No Grupo A, o Nápoles foi a Amsterdão golear o Ajax por 6-1 e lidera o grupo à frente do Liverpool, que bateu o Rangers.
No grupo B, além do Porto, o Atlético de Madrid foi a Bruges sofrer nova derrota e caiu para o último. Os belgas estão imparáveis. Imparável também está o Bayern no grupo C, que recebeu e goleou em Munique os checos do Viktoria Plzeň. No grupo D, por fim, Eintracht e Tottenham empataram a 0 em Frankfurt e isso ainda deixou o Sporting na liderança.